Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na última aula, ao falarmos da evolução criadora em Bergson, nós partimos da ideia de impulso vital que teria proporcionado uma evolução das espécies até chegarmos à análise das distinções entre instinto e inteligência, como duas formas por excelência presentes nos seres vivos. Então, no caso do ser humano, por excelência seria a própria inteligência. Sendo o instinto uma forma rígida e repetitiva e a inteligência uma forma flexível que se expressa numa atividade criadora, eles acabam se complementando. E nós finalizamos a aula trazendo um conceito muito mais importante ainda, em Bergson, que é a ideia de intuição. Nós mostramos por que a intuição ela acaba servindo ao ser humano como um aporte complementar ao que, por exemplo, lhe confere o instinto e a inteligência no próprio ser humano. E finalizamos apresentando as principais formas da atividade criadora, que seriam a arte, a filosofia, a moral e a religião, ou seja, a intuição aí traduzindo-se nessas formas, da atividade criadora. Eu dizia, inclusive, que Bergson ele parte de uma teoria do universo ao falar de evolução criadora e acaba desembocando numa teoria dos valores, no caso aqui nos valores morais e religiosos. E é interessante como que ele vai fazer esse paralelo entre moral e religião. Mas antes de falar propriamente de Bergson, vamos relembrar aqui um pouquinho da aula de ética. Eu falava, por exemplo, de que existem algumas concepções de valores morais. Por exemplo, a ideia de universalidade dos valores morais de Platão. Lembra-se disso? Como se os valores fossem eternos, imutáveis. E também aquela concepção de historicidade dos valores morais, como Nietzsche, como se diz, os valores não são eternos, são construídos historicamente. Lembra-se disso? Olha, a gente pode dizer que Bergson ele vai se alinhar um pouco, de uma certa maneira, a esses últimos, esses pensadores que não consideram os valores como eternos, imutáveis, apesar dele considerar universais. Vou explicar um pouquinho o que quer dizer isso. Olha, partindo desse pressuposto, qual seria então para Bergson a origem dos valores morais? Olha, a resposta está na obra dele, As Duas Fontes da Moral e da Religião. Para ele, as normas morais elas teriam duas fontes, a pressão social e o impulso de amor. Vamos entender um pouquinho o que ele quer dizer com isso. Olha, o primeiro caso, as normas, elas são o fruto de uma pressão social e elas expressam as exigências da vida associada dos diversos grupos humanos, assim como eles se deram e se dão ao longo da história. E é a história que nos ensina que os indivíduos eles seguem por natureza um caminho que encontra já trilhado pelos outros e codificado pelas normas da sociedade. E acaba se conformando às regras dessa sociedade, exalta seus ideais, procura se adequar a eles. É mais ou menos assim, você nasceu numa família que pensava de uma certa forma, tem alguns valores, repassa esses valores, você é educado numa escola, quer dizer, você já está seguindo os valores que já estão aí, Você não escolheu esses valores, já estão na sociedade, O que está na base da sociedade é apenas o hábito de contrair hábitos. E uma análise mais profunda, isso é o único fundamento da obrigação moral. Mas essa moral da obrigação e do hábito é a moral da sociedade chamada por Bergson de sociedade fechada, porque nela o indivíduo ele age como uma parte de um todo, e esse todo é um grupo determinado, como por exemplo a nação, a família ou o clube. Então a pessoa não pensa fora da caixa, ela está já dentro de um esquema já montado. Só que para Bergson, a pressão social ela não é a única fonte da moralidade e não conseguem, como pretendiam os positivistas, por exemplo, explicar a vida moral do homem na sua totalidade e em suas características mais típicas. Na realidade, não existe somente a moral da obrigação e do hábito, segundo Bergson. Isso é uma moral relativa às várias sociedades fechadas da história. Mas a gente também tem uma moral que seria chamada moral absoluta, que é a moral da sociedade aberta. Mas por que uma moral absoluta? E agora a contraposição de sociedade fechada a uma sociedade aberta. Olha, essa é a moral, por exemplo, do que ele vai falar do cristianismo, dos sábios da Grécia Antiga, dos profetas de Israel. Por quê? Essa moral ela é uma obra criadora de valores universais. Olha que interessante, os valores universais eles não são eternos e imutáveis, são universais, mas eles não são eternos. Eles podem mudar. Por exemplo, a gente tem os heróis como Sócrates, Jesus, que vão além dos valores do grupo ou da sociedade a que pertence para ver o homem enquanto homem e a humanidade inteira. E a humanidade inteira é a sociedade aberta. Então, são aquelas pessoas que questionam os valores da sua época e fazem uma transvaloração dos valores. O fundamento da moral aberta é a pessoa criadora. Sua finalidade é a própria humanidade.
O seu conteúdo seria o amor para com todos os homens. A sua característica é a inovação moral capaz de romper com os esquemas fixos de sociedades fechadas, né? A moralidade aberta é algo que não se ensina. É a moral dos grandes místicos e reveladores e de todos aqueles que seguem a inspiração desses místicos, né? E que vão segui-los a partir dos seus ensinamentos e até das suas práticas, né? E aí, vocês percebem como que tem uma ligação entre a moral e a religião aqui logo já nessa abordagem? Então, de modo semelhante como na moral, na vida religiosa, Bergson também vai distinguir a religião de duas formas. Uma religião que seria uma religião estática e uma religião dinâmica. Não é possível a gente separar o pensamento ético de Bergson das suas concepções antropológicas, metafísicas e religiosas. Então está tudo misturado, né? E vocês vão entender por quê. Olha, o que acontece? Bergson, ele vai primeiro falar da religião estática. O que seria a religião estática? Ela é aquela que é caracterizada pelo que ele chama de função fabuladora. O próprio nome já diz, fábula, né? As fábulas, os mitos, eles teriam o papel de reforçar os laços sociais entre os seres humanos. Porque o ser inteligente, ele tende sempre ao egoísmo, né? Então, ele tem consciência da sua própria moralidade, ele conhece a imprevisibilidade do futuro, a precariedade dos empreendimentos humanos. Então, a pessoa acaba se voltando para si mesmo, o ser inteligente se volta para si mesmo. Nesse sentido, a religião estática seria uma religião infra-intelectual e natural, porque ela vai surgir como uma evolução natural com o único objetivo vital de defender o homem da ameaça de sua própria inteligência. Então, de que forma? Reforçando esses laços sociais, né? Fazendo com que eles se relacionem com outros indivíduos. Mas aqui nós estamos falando de uma religião estática, né? E que tem o seu papel também, né? Agora, a religião dinâmica, segundo Bergson, ela é supra-intelectual. E por que ela é supra-intelectual? Ela não tem dogma? Não, ela tem dogmas. Os dogmas, eles são considerados apenas cristalizações. E o mergulho no impulso vital vai gerar o que ele chama de misticismo. Na verdade, o misticismo é muito conhecido hoje em dia, mas de uma outra forma, né? O que seria o misticismo? Olha, ele fala de uma forma muito bonita o significado de misticismo. Olha. É a tomada de contato e, consequentemente, a coincidência parcial com o esforço criador que a vida manifesta. Esse esforço é Deus, se não for o próprio Deus. Deus é amor e objeto de amor. Nisso reside todo o misticismo. Olha, quando a gente fala em misticismo, a gente tende a pensar num tipo de contemplação que vai rejeitar a eficácia da ação, como, por exemplo, aquela pessoa que está sintonizada diretamente com o divino, né? Não, mas Bergson, na verdade, ele acredita que o misticismo adequado seria aquele no qual o êxtase, né, é aquele que desemboca numa ação no mundo. Dessa maneira, o amor a Deus ele vai se traduzir por um amor à humanidade. Esse tipo de misticismo ele pode ser exemplificado em várias figuras que hoje a gente considera, que a igreja, né, canonizou como santos. Por exemplo, São Paulo, São Francisco de Assis, Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, Santa Joana d'Arc. Não que necessariamente tem que ser cristão ou católico, não. Na verdade é porque ele cita esses exemplos, mas você poderia trazer, inclusive, exemplos de outras religiões. Por exemplo, Joana d'Arc, que é esse caso cristão, né? Ela é um exemplo de uma grande heroína da Guerra dos 100 Anos, para quem estuda história aí, né? Ao liderar os exércitos da França na expulsão dos ingleses, ela dizia que estava sendo orientada por Deus, né? Deus, a voz de Deus, os anjos que estavam orientando ela a lutar na guerra e assim por diante. Ou seja, de novo essa mescla entre espiritualidade e ação no mundo. Nós sabemos como é que a vida de Santa Joana d'Arc terminou, né? De maneira trágica. Ela foi queimada por um falso tribunal de inquisição por um bispo corrupto, como se fosse uma herege ou bruxa, ou seja, a própria igreja, né? Mas até a própria igreja, depois, vai reconhecer os seus merecimentos, tanto no aspecto político, quanto no aspecto religioso. Ou seja, aquela que dizia estar sendo orientada por Deus para salvar a França, né, dos ingleses. E, vamos dizer a verdade, né? Na Guerra dos 100 Anos, quem mais sofreu com a Guerra dos 100 Anos? Foram exatamente as pessoas mais pobres, né? Olha, além disso, a experiência mística ela também proporciona outras coisas. Ela dá condições de fornecer a única prova da existência de Deus. A concordância dos místicos de qualquer religião, como eu disse, né, é que você tem uma experiência real de Deus pela intuição mística. Então a palavra intuição aparece aí de novo, né? Lembra-se que eu falava da intuição? A intuição mística ela é a única
que possibilita exatamente conhecer a Deus. Nesse sentido, a religião dinâmica ou aberta é a religião dos místicos. E Bergson ele vai ressaltar que a humanidade tem uma urgente necessidade de gênios místicos nos dias de hoje, porque através da técnica, o ser humano ele acabou ampliando sua ação sobre a natureza. O seu corpo se engrandeceu, o ser humano ficou soberbo, né, além da medida. E esse corpo engrandecido, segundo Bergson, ele vai esperar um suplemento de alma. E a mecânica exigirá uma mística, ou seja, de novo, a espiritualidade aí tentando introduzir a espiritualidade dentro da ideia do corpóreo, né? Esse suplemento de alma é necessário para curar, segundo Bergson, os males do mundo contemporâneo. Eu não sei vocês, mas eu sempre que vejo as pessoas indo, hoje em dia, através de soluções, atrás de soluções fáceis para o alcance da felicidade, expressando um grande vazio interior, eu fico pensando se talvez o que falta nos seres humanos não seria esse reconhecimento feito por Bergson. Mas isso é só uma opinião. Eu espero que tenha sido claro, principalmente essas distinções que eu fiz entre sociedade fechada e sociedade aberta, e religião estática e religião dinâmica. E especialmente essa ideia da origem dos valores morais, segundo Bergson, que seria a ideia da pressão social e o impulso de amor. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que vai ser um prazer esclarecer um pouco mais. Até a próxima aula.